Bom dia, alunos do Levindo. Aqui quem fala é o professor Acílio de História. Como chegamos no volume 4 do PET, nesse mês de setembro, resolvi continuar gravando vídeos orientando sobre o que deve ser feito nas questões. É, como das outras vezes, vou postar o material lá no Google Classroom. Vou deixar disponível também todos os vídeos que são indicativos, que podem ajudar a resolver as questões. E vou estar sempre à disposição para tirar dúvidas, às terças e às quartas, no aplicativo lá do Conexão Escola, no Google Classroom. Tá? Então vamos dar uma olhadinha. Esse vídeo é referente às 4 semanas do PET volume 4 de História. Semana 1, Cultura e Política na Construção do Estado Nacional Brasileiro. O tema é o primeiro reinado. Né? Aí tem aqui algumas informações sobre o primeiro reinado, vídeo, né? Governo Dom Pedro I e atividades. Aí tem um texto sobre o primeiro reinado. Tá lá. Número 1. Quais as principais características do primeiro reinado? Ó, no texto mesmo tem a resposta. Tá vendo? Então, assim, quais são essas características? Aí está lá falando, ó, período monárquico é caracterizado, então você vai responder aqui, tem que ler o texto e responder. Basicamente, as atividades todas do PET, se não me engano, são interpretação de texto. 2. O que foi outorgado em 1824? Qual era o principal objetivo do documento constitucional? A resposta está no texto, né? Também por aqui, ó. Mas vamos entender já a pergunta, que a pergunta já diz alguma coisa pra gente. Ó. O que foi outorgado em 1824? Qual era o principal objetivo do documento constitucional? Você está perguntando documento constitucional, o que foi outorgado em 1824 foi um documento constitucional, ou seja, uma constituição. A Constituição de 1824 foi a primeira no Brasil e ela foi outorgada pelo Dom Pedro I. O que é ser outorgado? Constituição, ela geralmente ela é ou promulgada ou outorgada. Promulgada é quando a Constituição é feita democraticamente com uma Assembleia Constituinte. Outorgada é quando ela foi imposta. Né? Simplesmente chegam para você e falam: essa é a Constituição, você vai ter que seguir ela. Dom Pedro I impôs a Constituição de 1824. Então, o que foi outorgado em 1824? A Constituição. Qual era o principal objetivo do documento constitucional? Aí você já vai dar uma pesquisada lá qual era o objetivo dessa Constituição. Tá? 3. O que as elites brasileiras disputavam? Vamos dar uma olhadinha lá no texto de novo. Ó, tem literalmente o que as elites brasileiras disputavam num parágrafo. Né? Qual motivo levou ao fechamento da Assembleia Constituinte? Isso também deve estar aqui no texto, porque, como eu disse anteriormente, o Dom Pedro I outorgou a Constituição de 1824. Para ele outorgar, ele fechou a Assembleia Constituinte. Aí está perguntando por que, né? Qual motivo levou ao fechamento da Assembleia Constituinte? Por que o Dom Pedro I fechou a Assembleia Constituinte e ele outorgou, né, a Constituição de 1824? 5. O que levou o imperador Dom Pedro I a abdicar ao trono? Abdicar do trono, gente, é renunciar. Então, no final do governo de Dom Pedro I, ele renunciou ao trono. Vou dar uma olhadinha se essa informação está no texto, está no final do texto, tá? Acabou a semana 1. Vamos para a semana 2. O eixo temático é cultura e política na construção do Estado Nacional Brasileiro. Agora a gente está no período regencial entre o governo Dom Pedro I e Dom Pedro II. Também tem esses vídeos aqui, ó,
né, e textos, eu vou deixar todos linkados lá no material do Google Classroom. E tem o texto, período regencial, tá. Cite as revoltas do período regencial. Período regencial, gente, como Dom Pedro I ele abdicou do trono e o filho dele não podia assumir o trono só quando ele tivesse a maioridade, a gente tem na história do Brasil o chamado período regencial, que é o período entre o fim do primeiro reinado e o início do segundo reinado. Então esse período regencial é um período que a gente não tem o rei governando, né? Os historiadores chamam esse período regencial de experiência republicana, porque se elege, né, se escolhe alguém que não é o rei para poder governar. Só que é um período que tem muitos conflitos. Então tem uma série de revoltas, que o nome delas deve estar aqui. Não, no texto não tem o nome das revoltas não. Mas se você colocar assim na internet, revoltas do período regencial, vai aparecer todos. Então é só colocar o nome. O 2 está perguntando o que foi a lei interpretativa do ato adicional, em que ano foi criado. Aí, do ato adicional, já está falando aqui ó, no texto. Então a resposta está literalmente ali. O que decreta o fim do período regencial? Ó, final do texto aqui já fala. E acabou a semana 2. Semana 2 são só 3 perguntas. Tá? Essa primeira aqui no texto, estranhamente, não tem o nome das revoltas. Mas é uma coisa que ou você vê os links que eu vou deixar, ou só fazer uma pesquisa, revoltas do período regencial, que você encontra a resposta. Tá bom? Semana 3, o eixo temático Cultura e Política na Construção do Estado Nacional Brasileiro. Chegamos ao segundo reinado. Segundo reinado, algumas informações, tem vídeo, tem texto, que eu vou deixar disponível. Tem um outro texto falando. Esse texto é bem maior. Cite as características políticas do segundo reinado. Está no início do texto. Essas características políticas do segundo reinado, falar da forma de governo, do que aconteceu brevemente sobre o segundo reinado. Então você dá uma lida no texto e você pode colocar as características dele, né? O que chamou mais atenção durante o segundo reinado. 2. O que possibilitou a vinda de imigrantes para o Brasil? Explique. Essa, se eu não me engano, está direto no texto. Ver. Aqui, ó, logo depois da questão da escravidão, né? Do fim da escravidão. 3. Quais os sistemas de trabalho estabelecidos com os imigrantes durante o segundo reinado? Então, sistema de trabalho é o acordo que foi feito com esses imigrantes, né? Para eles poderem trabalhar. O que possibilitou a vinda de imigrantes para o Brasil? No número 2, explique. Aí está lá a resposta lá, logo embaixo, ele está falando sobre o regime de trabalho. Ó, tem aqui, ó.
Aí tem dois tipos de regime de trabalho. Tipo, é o contrato de trabalho deles, gente. Eles vão trabalhar recebendo o que, de que maneira, tá? E aí falar brevemente sobre eles. 4. Quais fatores desencadearam a proclamação da República? A proclamação da República está mais para o final do texto, que aí vai terminar o segundo reinado, tá? E aí vê os fatores que fazem acabar com a monarquia aqui no Brasil e ser proclamada a República. Semana 4, mesmo eixo, né, temático, cultura e política na construção do Estado Nacional Brasileiro. A gente tem o tema lá, Primeira República, textos, atividades falando sobre Primeira República, sobre texto. Quais as características políticas da Primeira República? Essas características é só falar sistema de governo da República, é, é um sistema que funciona com sistema de voto, se podia votar, o que a Constituição estabelecia, né? Então fala um pouco das características políticas dele, né? Qual que é o sistema de governo dele, se tem eleição, se não tem eleição, como ela funciona, tá? Porque explicar sem dar a resposta, né? Você tem que falar com vocês só uma orientação de como chegar a determinada resposta, tá? Do que está sendo perguntado. O 2. O que o Estado republicano tinha por princípio garantir? Então, assim, o governo, né, que surgiu, ele tinha que garantir alguma coisa para a população. Então, o que ele tinha que garantir para a população? Isso no texto literalmente tem isso. Ó, tá vendo? Então aqui, acho que é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, não, terceiro parágrafo, tá? O que o Estado tinha que garantir para a população? Quais os objetivos da política de imigração? Aí vai falar dos imigrantes também, né? Que a política de imigração tinha um objetivo. Por que vinha imigrante aqui para o Brasil? Aí, como a gente já tinha visto lá após a abolição da escravidão, você já sabe responder aqui. 4. O que o governo provisório instituiu? Ó, então ele também está falando claramente. A política de imigração está aqui em cima, ó, e aqui o governo provisório. Tá? E o que foi o coronelismo? O coronelismo ainda está para o final eles falando. Instituiu. Aqui, o coronelismo. É aqui. E aí, deixa eu ver, coronelismo. E aí acabou, né? Acabou o PET, no volume 4. Aí volto a dizer que eu estou à disposição para tirar qualquer dúvida, tá? Espero que todo mundo esteja bem. Obrigado por me ouvirem, hein? Até mais.